Esse episódio faz parte do projeto fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Prefeitura do município de Porto Velho, Fundo Cultural. PPcast. Oi! Bem-vindo a mais um PPcast! Eu sou Carol Zemuner. Eu sou Isabela Lima. Olá, manas! Nesse episódio, vamos falar sobre os desafios de se produzir arte num contexto de pandemia de Covid-19. A cultura foi um dos primeiros setores a parar na pandemia e, junto com a economia criativa, foram os mais impactados pela necessidade do isolamento social do público. Segundo o estudo sobre a percepção dos impactos da Covid-19, realizado pela USP, além do artista, outros atores da cultura, como técnicos de som, luz, produtores, figurinistas, costureiras, maquiadores, montadores de palco, logística, eletricistas e comunicação, dentre outros, passam por dificuldades e juntos, nesse momento, conquistaram a aprovação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, após quase 3 meses de quarentena no Brasil. Apesar desse cenário caótico para a cultura, novas possibilidades de execução de trabalhos surgem em ambiente virtual, seja por meio de festivais, lives, podcasts e serviços de streaming. O novo palco é a internet. Diz aí, Carol, com quem a gente vai conversar hoje? Bela, nesse episódio teremos como convidada especial ela que é atriz, palhaça, mãe, artista circense, figurinista e produtora teatral. Ministra aulas de teatro, contação de histórias, palhacês e de técnicas circenses, como acrobacias, malabares, pernas de pau. É integrante e fundadora do Teatro Ruante e cofundadora do Movimento de Teatro de Rua de São Paulo. Atua ainda na articulação da Rede Brasileira de Teatro de Rua e, ao todo, Bela, são 35 anos de experiência cênica. Selma Pavanelli, seja muito bem-vinda. Selma, nesse contexto de pandemia, a gente tem visto um movimento de apoio à produção das manas artistas e empreendedoras. Como você vê essa movimentação? Nós mulheres produtoras e palhaças já estamos há um bom tempo antes da pandemia pensando, produzindo, realizando encontros, mostras, festivais, cursos, debates sobre as mulheres na palhaçada. A pandemia nos tirou essa troca mais afetiva, mais intensa, mais humana do encontro presencial. Mas, por outro lado, rompeu um pouco a barreira das distâncias. No mesmo evento virtual, seja live, curso, festival, temos a participação de mulheres artistas de vários lugares do Brasil e de outros países também. Verdade, mana. Realmente, a internet nos proporcionou um maior acesso virtual às manas artistas, que ficavam distantes geograficamente, da região norte. E com esse movimento pela internet, ocorreu então um fortalecimento do network. Eu diria até que os caminhos foram encurtados pela necessidade do encontro em tempos de pandemia. Mas me diz como tem sido para você, mulher, artista independente e professora, sobreviver da tua arte na pandemia, já que estamos com teatros, museus, exposições, todos de portas fechadas. Mulher, mãe e artista. É sempre bem complicado, né? Deveríamos viver da arte e não sobreviver da arte. Essa dificuldade já acontece antes da pandemia. Agora só piorou. Fomos os primeiros a pararem e seremos os últimos a voltarem. É preciso que entendam, que saibam que continuamos trabalhando. Antes de uma apresentação, seja teatral, musical, de dança, tem um longo processo de criação, de ensaios, confecção de figurinos, cenários, o estudo e a formação desse artista, e agora no mundo virtual, precisamos de um bom equipamento de gravação, de sonorização,
aprender a fazer a edição, mas como estamos fazendo de casa, não sei porquê, acham que não temos gastos, que as coisas simplesmente acontecem. A arte neste momento de pandemia é o produto mais consumido, seja livros, filmes, música, gravação de teatro, de dança. E os artistas que produzem essas artes continuam sendo desvalorizados. São trabalhos realizados pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras das artes. Precisamos ser remunerados. Por isso a importância da discussão e implantação de políticas públicas culturais. Precisamos discutir, conversar sobre esse assunto. Selma, conta pra gente quais projetos você tem desenvolvido no teatro ou na produção artística e qual é a sua perspectiva quanto aos seus projetos pós-pandemia. Eu sou integrante do Teatro Ruante, que é um grupo de teatro de rua, desde 2015 em Porto Velho, apresentando espetáculos nas praças públicas, nas comunidades, não só de Porto Velho, mas em outras cidades de Rondônia e em outros estados do Brasil também. Na Casa Ruante, ministramos oficina de teatro, contação de histórias, técnicas circenses, como acrobacias, pernas de pau, malabares e oficinas de palhaçada. Devido à pandemia, nossa sede voltou a ser a nossa própria casa, onde produzimos todos os nossos espetáculos teatrais. Guardamos todo o nosso material cênico, ensaiamos, pesquisamos, onde fizemos toda a nossa preparação artística. Agora estamos realizando o projeto Palhaçaí, que é o Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2019, que é uma oficina de palhaçada e no final realizamos o Cabaré Ruante, que são apresentações de números construídos, criados durante a oficina. Começamos esse projeto presencialmente em Cacoal. Aí com a pandemia, estamos realizando virtualmente nas cidades de Ji-Paraná, Vilhena, Guajará-Mirim e no Acre, Rio Branco. E vamos terminar esse projeto aqui em Porto Velho. Após a pandemia, é continuar nosso projeto de formação, Principalmente voltar às ruas com a nossa arte e ajudar a reconstruir os afetos. Pois o teatro tem essa característica de ser a arte da presença. E o teatro de rua tem essa relação mais afetiva, sabe? Olho no olho, onde o cenário é a cidade, as ruas, as praças e o público faz parte da cena. Nossa, mana, que saudade de vocês e de ver a cultura nas ruas novamente. Para você, qual é a relevância das redes sociais nesse período, no que se refere à visibilidade da arte produzida por mulheres? Nos últimos anos, nós, mulheres artistas, e acredito que em todas as profissões, já estamos nos destacando. Estamos cada vez mais em evidência. E com as redes sociais, estamos conquistando mais visibilidade. Isso não significa que o retorno financeiro dessa nossa produção, de toda a produção feita por mulheres, seja remunerada à altura. Essa é uma pauta importantíssima para nós mulheres. E como mãe e artista, temos uma tripla dificuldade: as diversas jornadas de trabalho, a desvalorização da arte em nossa sociedade, e a mulher, como sempre, tem que trabalhar mais, produzir mais, para ser reconhecida, para ser valorizada. Pouquíssimas conseguem viver de sua arte. Como é que você está lidando com todas as emoções em um período de tamanha dificuldade e como esse misto de sentimentos reflete na sua arte? Eu tenho o privilégio de poder ficar em casa, de cumprir o isolamento social que é tão necessário. Mas sem as aulas, sem as apresentações de nossos espetáculos, ficamos alguns meses sem um retorno financeiro. Mas não ficamos parados. Estamos estudando para entender toda essa tecnologia,
para realizar com o máximo de qualidade os trabalhos que estamos fazendo de forma virtual. Mas, infelizmente, esse ficar em casa não é a realidade de muitas mulheres que, além da dificuldade financeira, da possibilidade de contrair o Covid, tem um outro fator que está cada vez mais perigoso, que é o aumento de casos de mulheres que sofrem violência dentro de sua própria casa. Por essas e outras coisas, como ficar tranquila com as nossas emoções? Pois é, mana, muito importante a gente reconhecer os nossos privilégios nesse momento e ter empatia pelas que buscam ainda o seu sustento fora de casa e que mesmo assim resistem vítimas de agressão doméstica. O artista também é uma pessoa que tem medos, aflições e receios diante desses novos desafios. Para você, tem sido difícil reinventar-se na nova forma de expor a tua arte em isolamento social? Se reinventar é algo que todo artista faz desde sempre, em vários momentos históricos. Agora, expor a arte que o Teatro Ruante produz, que é o teatro, a palhaçada, que é o ato da presença, do encontro, do olho no olho com o público, isso fica mais complicado, né? É quase que impossível de forma virtual, porque quando o teatro é filmado, ele já vira uma outra coisa. É um registro de uma apresentação. Tem elementos que se perdem. A relação entre o artista e o público, que é fundamental no teatro de rua, se perde. Mas estamos experimentando novas possibilidades, criando cenas especificamente para o virtual. Estamos ministrando um curso de palhaçada que pensamos também toda a dinâmica virtual, né? Estamos sim nos reinventando. E Selma, qual é a mensagem que você quer deixar para as manas que estão nos escutando e assim como você vivem de suas produções artísticas? Eu quero agradecer ao convite de estar aqui hoje, falando com mulheres que eu tanto admiro. E vou aproveitar também para fazer uma declaração de amor a todas as mulheres artistas. Muitas me inspiraram, muitas me mostraram que é possível sim fazer arte. Arte transformadora, arte comprometida com o que pensamos, com o que queremos. Eu luto diariamente para viver da arte, mas eu não me imagino de forma alguma viver sem fazer arte. Nossa, muito grata pela sua participação, Selma. E é isso aí, gente. A gente sabe que tá difícil, complicado para todo mundo. E a gente sabe também que as manas sofrem muito mais. Nesse depoimento a gente traz a Andressa Silva, que é atriz, bailarina, performer e educadora, uma artista porto-velhense. Ela fala um pouquinho mais desse período na pandemia. Diga lá, Andressa. Oi, galera do PepeCast. Bom, eu tenho conseguido ficar isolada em casa esse tempo todo, desde que começou a pandemia, muito por causa dos meus 2 trabalhos como educadora, porque os meus trabalhos artísticos independentes e coletivos, eu recebo, né, um retorno financeiro de uma forma mais aleatória. Então, o que me segurou para continuar de boa em casa com essa segurança e essa possibilidade foi mesmo por esse meu trabalho como educadora. E aí, paralelo a esse trabalho como educadora, eu tenho conseguido continuar alguns processos criativos com a Gaia Núcleo Artístico, que é uma companhia de dança e pesquisa, e com a Beiradeira Companhia de Teatro, especificamente com o espetáculo Ifé. A gente tem conseguido também continuar os ensaios, pensar em ideias, enfim, criar alguma coisa a partir de tudo isso que está acontecendo no mundo. E enquanto artista independente, tenho desenvolvido algumas coisas também, além das minhas organizações, tenho alinhado as minhas pesquisas e pensado em estratégias de como me adaptar a esse mundo pandemia e pós-pandemia, porque esse pós-pandemia eu acho que vai ser um desafio muito grande para a gente, produtores de cultura, de arte,
Porque, não sei, eu acho que vai ser diferente, né? De repente você ter que lotar um teatro, colocar um público aglomerado ali. Eu acho que mesmo pós-pandemia, sei lá, com uma vacina e tal, as pessoas vão ter um comportamento diferente, justamente por toda essa experiência que a gente está passando, né? O ser humano é muito de comportamentos, né? Então eu acho que esse isolamento todo vai ter uma consequência e a gente não sabe muito bem qual. Então tenho parado para observar isso e pensar a minha arte a partir dessas possibilidades futuras, mesmo numa ideia de me preparar. E aí, como arte educadora, eu tenho trabalhado na Opus e na Maple Bear, nesse momento, agora eu estou em recesso, mas cheguei a dar algumas aulas online. E na Opus eu tenho desenvolvido, a gente não parou, assim, a gente sempre continuou, só que nesse formato online. E aí, dentro disso, eu acabei desenvolvendo uma habilidade que eu não tinha muito conhecimento antes, que é a de edição de vídeo e de produzir conteúdo, pensar em roteiro, essas coisas. E é isso. Estamos aqui na Resistência, juntos. E simbora, galera. Pra cima. Axé. Andressa, muito obrigada pela sua participação. A gente andou dando uma pesquisada sobre essa questão mesmo das mulheres, né, na quarentena, como é que tá essa questão, tipo, da arte, né, como as mulheres têm desenvolvido sua arte na pandemia. Tu tens alguma curiosidade pra gente, Bela? Então, Carol, vou trazer algumas informações sobre a importância da cultura na nossa sociedade brasileira. De acordo com o mapeamento da indústria criativa no Brasil, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a partir de dados do IBGE, a cultura ela vem gerando 1 milhão de empregos diretos e indiretos e movimenta um total de 239 mil empresas e instituições, além de gerar 10,5 bilhões de impostos, e isso representa cerca de 2,62% do PIB. Muitos não sabem, mas a cultura tem participação ativa no PIB nacional e é superior a setores tradicionais, como da indústria têxtil e da farmacêutica. Tais dados evidenciam, então, a relevância da cultura, né, desse setor artístico criativo no Brasil. Para mais informações, vocês podem consultar esse estudo pelo site www.firjan.com.br. Lá na parte de downloads você encontra esse mapeamento da indústria criativa. Carol, o que você me diz mais? Bela, o sociólogo Rodrigo Amaral, lá da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, a famosa FEFELESH, da USP, desenvolveu um estudo sobre impactos da pandemia no setor cultural e na economia criativa. Esse estudo revela que mais de 40% das organizações desses setores relataram perda de receita entre 50% e 100%. Antes da pandemia, esses segmentos culturais e criativos tinham previsão de gerar 43,7 bilhões para o Produto Interno Bruto até 2021. Segundo os dados do IBGE, Bela, cerca de 44% dos profissionais da indústria cultural são autônomos, trabalhando por projeto. Esses profissionais, na maioria das vezes, não recebem salário fixo e nem têm carteira assinada ou são microempreendedores individuais. Isso aí é uma informação muito importante porque dá subsídio e aí foi um dos argumentos, né, utilizados para a aprovação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei número 14.017, que entrou em vigor no dia 29 de junho de 2020. Para quem é da cultura, é importante saber que essa lei traz em seu texto o detalhamento das ações emergenciais destinadas para o nosso setor cultural, além de serem adotadas somente nesse período de calamidade pública. Compreende, então, em 3 tipos de ações. A primeira trata-se da renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que não recebem qualquer outro tipo de benefício e sem emprego formal ativo. A segunda ação seria, então, o subsídio mensal para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas, pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais,
porque nesse período sem atividade cultural estão fechados e estão sem entrada de recurso, né? Dessa forma, as pessoas que trabalham nessas atividades estão paradas totalmente a todos esses meses. E a terceira ação é a previsão de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, além de outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, iniciativas de curso, produções e desenvolvimento de atividades da economia criativa e solidária, a partir de produções audiovisuais, manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais, só que transmitidas pela internet, ou disponibilizados por meio das redes sociais, nessas plataformas digitais. A gente fez uma enquete nas redes sociais, na página do PPcast, e a gente perguntou sobre as artistas locais, né, Carol? Para as pessoas indicarem algumas artistas das cidades. O que a gente teve de resposta? Vamos citar algumas artistas daqui? Bela, as mulheres artistas da cidade que citaram nessa primeira pergunta que foi feita na enquete foram aqui da nossa região, a Amazônia da IUB, Bárbara Ugaldi, Andréa Mello, dançarina, professora maravilhosa, a Amanara, que é uma artista também local espetacular, uma atriz linda, maravilhosa, Keila Barbosa, Simoni, a Laura, DJ Elô. E a gente teve participação de outras regiões também, pessoal. Não vão pensando que é só aqui na região da Rondônia, não. Teve gente fora. E a gente vai indicar a Val Donato, a Mônica Augusto, a Paula Desgualdo, a Amanda Rara. Legal. Olha, fiquei curiosa de conhecer essas artistas indicadas aí. Não conhecia. Confesso que me deu curiosidade. É sempre bom a gente conhecer o trabalho de mais manas. Você que está ouvindo a gente aí, procura saber mais sobre essas artistas que foram indicadas, porque é sempre um trabalho novo. Você está apoiando também nas redes sociais. Bela, nesse episódio eu resolvi fazer algo de diferente. O que você acha da gente deixar agora um desafio com as nossas ouvintes? E aí, querido ouvinte, você já apoiou essa semana alguma mana artista nas redes sociais? Se não, mana, vai lá. O momento que você tiver no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, apoie uma mana artista que você conheça, que você queira bem. Vai ser ótimo para ela, né, Bela? Isso, e não custa nada. Já que você já tá ali nas redes sociais, dá uma curtida, compartilhe o trabalho dela, que com certeza muitos dos seus amigos, colegas, seguidores não conhecem esse trabalho, e de repente você vai estar agregando ao sustento dessa mana que está ligado a essa arte. Então valorize, compartilha, curta e comenta. Verdade, Bela, e a gente também paga a internet para isso, né, bem? Vamos lá, vamos apoiar as bandas, gente. E a gente está chegando naquele momento que a Carol traz a nossa homenageada, a Pepeca Livre deste episódio, né? Que foi uma mulher revolucionária. E a Carol vai falar um pouquinho mais pra gente. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu falar de minha xará, pra mim assim uma... E detalhe, ela tem o meu nome, e se um dia eu tiver uma filha, o nome da minha filha. A Pepeca Livre de hoje é a revolucionária Carolina Maria de Jesus. Ela foi escritora, sambista, poetisa, cozinheira, empregada doméstica e catadora de papel. Ela nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e que depois de se mudar para São Paulo, na favela do Canindé, ela escreveu o best-seller Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Essa obra ela escreveu em 1960. A sua obra, assim que lançada, venceu 10 mil cópias em cerca de uma semana. Foi traduzida em mais de 2 dezenas de línguas e vendida em mais de 40 países. O livro traz em forma de poesia a realidade de vida da Carolina Maria de Jesus. E apesar da sua obra ser reconhecida mundialmente, muitos brasileiros desconhecem Carolina Maria de Jesus.
Ela criou seus 3 filhos sozinha, ela não se casou e, apesar de ter vivido e descrito a fome, a miséria e o preconceito, foi a mulher preta brasileira que mais vendeu livros no mundo. A sua filha relata que a mãe nunca abriu mão da educação dos seus filhos. Ela morreu em seu sítio no ano de 1977, mas a sua história segue sendo contada até os dias de hoje. A sua obra, que além do quarto de despejo inclui o quarto de alvenaria, pedaços de fome, provérbios, diário de Bitita, entre outras, segue sendo objeto de estudo e influenciando gerações. Ela escreveu a sua vida dia a dia, as suas frustrações, os seus preconceitos, os preconceitos que ela sofreu. Ela descreve consciência de classe na sua obra e feminismo, mas o feminismo na prática. Carolina Maria de Jesus é uma inspiração para tantas e tantas famílias brasileiras. Muitas biografias descrevem a sua miséria, mas Carolina Maria de Jesus é uma artista espetacular, extraordinária. Não tinha pepeca livre melhor para ser homenageada nesse episódio do que uma multifacetada artista. Aliás, como dica desse episódio, o LP que ela lançou com sambas autorais é espetacular. Então, confiram. Muito legal saber, esse livro dela já está na minha lista de aquisições. Eu acredito que esse quadro, ele sempre vai ter uma mulher para a gente evidenciar, para trazer como exemplo, como inspiração para a gente que está na luta, na arte. E aí a gente sempre traz uma pérola como Carolina de Jesus. E com certeza, para quem não conhece, ouça os sambas dela. E eu vou trazer agora um depoimento de outra mulher que também é uma inspiração. Ela é amazonense, professora, poetisa, MC e rapper do grupo rap feminino Mulheres em Rima, batuqueira de maracatu, cantora, percussionista do grupo cultural Malungo Dundu, é coordenadora, produtora do coletivo Ocupa Minarte, membro do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus, do Fórum das Mulheres Afro-Ameríndias e Caribenhas e também uma das coordenadoras do Fórum de Mulheres Negras do PT do Amazonas, participando também do Núcleo Quilombo Petista do Amazonas e do Fórum da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. E aí a gente vai chamar a Cleia Alves para falar um pouquinho de como está sendo produzir arte na pandemia. Quero primeiramente agradecer o convite para estar aqui falando um pouco das minhas experiências nesse período de pandemia. Eu sou professora, artista e produtora cultural. Felizmente, eu tenho o privilégio de ser professora da Secretaria Municipal de Educação e estou trabalhando em home office. Dessa forma, eu posso estar ajudando o coletivo Ocupa Minarte, o grupo Mulheres em Rima e o grupo cultural Malungo Dundu. Bom, aqui nós estamos desde abril realizando e participando de festivais em formato lives. O Mulheres em Rima foi selecionado para estar no Festival Latinidades Pretas, onde a gente pôde receber um cachê. Eu estou atuando com os movimentos sociais, com mulheres, estadual, nacional e internacional, de forma virtual, por onde a gente realiza as lives, os festivais, reuniões e videoconferências. Bom, não está sendo nada fácil, pois nós da cultura somos os primeiros a ter que parar de trabalhar de forma presencial e somos os últimos a voltar a trabalhar diretamente com o público, mas como artista eu tento me reinventar para estar atuando e também ajudando outros artistas até que tudo volte a funcionar sem tantos riscos para a nossa saúde. Deixo aqui meu abraço e um beijo para todos. Ô, Cleia, muito obrigada pelo seu depoimento, obrigada pelas suas palavras. Gente, as pepedicas desse episódio estão muito legais. Diz pra gente quais são elas, Bela. Eu trago aqui algumas sugestões para vocês seguirem nas redes sociais, como o coletivo de fotógrafas brasileiras, o Mama na Coletiva. Elas realizam um mapeamento de coletivos de fotógrafas brasileiras, então segue lá, elas evidenciam
essas mulheres que estão produzindo, né, na fotografia. É sempre importante a gente dar esse apoio. E se você também é fotógrafa, apareça lá, participe do mapeamento. Outra sugestão é o Leia Mulheres PVH, o clube de leitura de obras de mulheres, que ocorre aqui em Porto Velho e em várias outras cidades do Brasil. Aqui elas estão com as atividades nesse momento paralisadas, encontros, mas sempre que podem realizam algumas atividades envolvendo essas obras. Um outro projeto que eu acho muito interessante, para quem não conhece projetos feitos por mulheres e para mulheres, é o Clube das Escritoras de Rondônia. Você encontra pelo @Clube das Escritoras RO. Elas buscam então reunir e dar visibilidade às escritoras de Rondônia a partir da realização de eventos e também a produção de materiais nas redes sociais. Nesse período de pandemia, um projeto vem nascendo pela necessidade da discussão e reflexão de assuntos envolvendo a cultura e o conhecimento. A gente encontrou o Conexão Norte, e aí traz o Fabiano, que é produtor, outros artistas ligados à cultura da região norte. Um outro projeto também é o Leia Mulheres Indígenas, que traz a divulgação de obras de mulheres originárias. Então, assim, é importante falar que existe também o Leia Mulheres, mas também indígenas, que é uma iniciativa muito interessante, que é preciso da gente dar essa visibilidade. Carol, tem mais aí pra gente indicar? Bela, tem o @Banzeiro Cênico, que é um coletivo formado por jovens artistas pesquisadores que atuam na região norte do país de maneira independente. Eu queria indicar aqui, já que a nossa Pepeca Livre foi a maravilhosa Carolina Maria de Jesus, eu vou indicar um documentário na ação da TVE do Rio Grande do Sul sobre a vida e a obra dela, da Carolina Maria de Jesus. Um outro documentário, esse está no YouTube, o seguinte também está no YouTube, que é o documentário da BBC de Londres sobre a vida e as obras da Carolina Maria de Jesus, com ilustrações em quadrinhos. É muito interessante. E também, como a gente já citou, uma Pepedica para esse episódio é o LP, que vocês escutem o LP Quarto de Despejo, que foi gravado em 1961 e que tem sambas de autoria, todos inspirados na obra dela. A gente encontra no YouTube esse LP? O LP, o Quarto de Despejo, ele tá completo no YouTube, é só digitar no YouTube LP Quarto de Despejo 1961, que aí já aparece lá o LP completo com os sambas de autoria de Carolina Maria de Jesus. Carol, tem uma notícia para dar. Qual? Estamos chegando ao final e é aquele momento. Bela, não me fala isso, Miglis! É verdade. Estamos chegando no grande finale, onde a gente chama uma mana para meter a boca na pepeca. E dessa vez, a gente chama quem, hein, Carol? Ai, gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Família Saltão! Uhul! Pastoras Heróis! Tamo aqui, Miglis. A Silvia é maravilhosa, né, Bela? Nossa, é um exemplo. Ela é Silvia Ferreira, ela é maravilhosa. É compositora, cantora, diretora de comunicação da Gresa Saltão, que é uma escola de samba espetacular aqui da nossa cidade, Porto Velho, militante da cultura popular e membro do Fórum Popular de Mulheres. Silvia, mete a boca na pepeca, mana! Uhul! Que alegria, gente, poder estar aqui com vocês para falarmos de um assunto tão leve, mesmo em dias tão desafiadores a todos nós do Brasil, ou melhor, do mundo, né? Em dias em que, além de vidas, estamos perdendo sonhos e às vezes até a esperança. Por isso esse assunto é tão importante. A arte e a cultura têm um papel fundamental nesse momento. E aí a gente associando isso, trazendo esse tema para o nosso mundo mulher, a forma que a gente vê o nosso cotidiano, que vemos as nossas famílias, para nós que somos mães, a forma que a gente vê as nossas crianças, a gente se enche de força, de fé e de esperança para fortalecer ainda mais a nossa arte e levar mensagens boas, mensagens de reflexão e de bons sentimentos para que nós possamos de fato ter dias melhores.
Mas dias melhores não se faz simplesmente com a vontade, simplesmente com mensagens. Por isso, nós temos um papel fundamental quando a gente, através seja da arte da fotografia, do teatro, da arte plástica, da poesia ou da música, leva boas mensagens de sentimentos bons, de reflexão. A gente consegue tocar almas, mentes e corações. E isso a gente está vendo na prática, né? Como a arte está sendo importante, ela tem acalentado muitas dores aí mundo afora, especialmente com a música. Vemos as janelas aí virando palco de shows, encantando e acalentando almas. Então, que a gente consiga continuar nessa caminhada, nessa missão, levando mensagem de paz, de amor, de esperança e fé, para que possamos ter dias melhores com pessoas melhores. Um grande e fraternal abraço e um beijão no coração de todos. Obrigada, Silvia. Muito importante essas palavras pra gente, né? E para todas as manas que estão aí fazendo sua arte nesse período, né? De instabilidade, caótico, né, Carol? Verdade, Bela. Nossa, Silvia, obrigada pela sua participação. E, gente, curtam e compartilhem esse episódio que, infelizmente, chegou ao fim, mas vai ter mais. Isso, curte e compartilha. Uhul! Curte e compartilha. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau! Pepecast. 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 Pepecast.